Os arquivos de inteligência da ditadura militar, estabelecida no país em 1964, ainda são alvos de estudos como forma de encontrar respostas para eventos acontecidos em um dos períodos mais conturbados do país. E hoje à noite será lançado o livro Documentos Invisíveis, que trata justamente desse assunto. O nosso convidado de hoje é membro do Grupo de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Trabalhadores e Ditadura Civil e Militar no Brasil, além de assessor da Direção-Geral do Arquivo Nacional para o tema Memória, Verdade e Justiça. Nós vamos conversar agora com Vicente Rodrigues, autor do livro Documentos Invisíveis. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde. Primeiro, como é que foi feita essa pesquisa que deu origem a esse trabalho? Bem, essa é fundamentalmente uma pesquisa em arquivos e em bibliotecas, buscando fontes para discutir a questão do acesso à informação desses documentos. Então, é fundamentalmente uma pesquisa em fontes primárias, né? Pesquisando e compulsando aqueles longos relatos produzidos pela própria ditadura militar no período de 64 a 85. Demorou quanto tempo para produzir esse trabalho? Deixa eu mostrar aqui o livro que está com a gente. Esse é um livro que ele teve uma maturação, digamos, um pouco longa. Ele é resultado de 10 anos de pesquisa sobre essa temática específica, né? O trabalho, ele não é voltado apenas para os estudiosos da área, né? A população também pode ter acesso ao livro. Como é que você entende de que forma o público também pode ser beneficiado com as notícias que o livro traz? O esforço de produção desse livro foi exatamente tentar qualificar o debate público sobre o acesso a esses documentos. Ou seja, responder perguntas muito diretas. Onde estão os documentos da ditadura militar? É possível acessá-los? Se não é possível acessar aos jornalistas e aos cidadãos, por que não é possível? Então, houve um esforço de linguagem exatamente para não produzir uma obra acadêmica só para a academia. Tem algum ponto que o senhor pode destacar que está no livro que seja interessante para a população ficar sabendo? Eu acho que alguns casos exemplares podem ser citados, pelo menos um aqui com o nosso tempo. Em 2004, eu não sei se você se recorda, mas houve a notícia da queima dos documentos na base aérea de Salvador, né? Eu pude analisar o processo resultante dessa queima, ou seja, o processo judicial na Justiça Militar, e é um caso exemplar de ocultamento de documentos, né? Se chegou à conclusão, ao final, embora todas as indicações fossem de que a documentação tinha sido destruída dentro da base aérea, numa ação exatamente de apagar a história brasileira, se chegou à conclusão de que não havia autoria, nem se conheciam os motivos. Durante essa pesquisa, você teve acesso a várias informações que hoje em dia acabam chocando, de certa forma, a população. E atualmente muita gente fala e pede a volta da ditadura militar. Como é que você faz essa análise de como isso poderia acontecer, se é que deveria acontecer no Brasil? Bem, isso é um caso, acho que claro, de falha de políticas de memória no Brasil, né? Esse retorno, ou esse pedido de retorno nostálgico em relação a um período que seria mais tranquilo, quando na verdade ele encobre uma profunda violência de Estado, né? E uma violência que a gente não consegue nem determinar o tamanho tão bem, até porque as informações eram controladas, né? As estatísticas eram manipuladas, as notícias, por exemplo, sobre crimes violentos não eram publicadas. Então, isso é uma falha de memória que ocorreu nesse período de democratização do Brasil. Além daqueles esforços dos grupos que realmente pedem, né, o retorno à ditadura militar, o que se tem também é falhas nas políticas da democracia para esse período. Agora, você faz parte, é membro do grupo de pesquisa do CNPq. Como é que andam as pesquisas sobre esse assunto? É interessante. Embora haja um esvaziamento geral dessa área de pesquisa no Brasil por conta dos cortes de financiamento, né, protagonizados agora por esse governo, ainda há um interesse muito grande da academia. O que a gente tem percebido ultimamente é que profissões, por exemplo, que eram distantes desse tema, estão se aproximando, como, por exemplo, o direito. O direito não é uma profissão que tem uma trajetória muito longa em pesquisa em fontes primárias, mas ela está chegando perto agora. Então, o lançamento do livro será hoje à noite? Onde? Que horas? Vai ser às 19 horas na AMEI, né, que é a Associação de Escritores Maranhenses Independentes, que fica no Shopping São Luís. Ok, muito obrigada, Vicente Rodrigues, autor do livro Documentos Invisíveis. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação. Eu que agradeço por me ter aqui. Obrigada. Obrigado.